Não é hora de apontar culpados, de Felipe Martinez. Descrição da capa do livro. Na parte superior, em letras grandes e destacadas, está o título Não é hora de apontar culpados, escrito em amarelo forte. Logo abaixo do título, em letras menores e vermelhas, aparece o nome do autor, Felipe Martinez. Abaixo do texto, ocupa boa parte da capa a fotografia de uma goleira de futebol velha e desgastada, com a rede rasgada e desfiada, pendendo em vários pontos. A goleira está montada num campo de terra batida, com algumas gramas crescendo de forma irregular. Ao fundo, vê-se uma paisagem simples com árvores baixas e o céu nublado. Na parte inferior da capa, há o logotipo da editora Praxila, que mostra o desenho de um rosto feminino estilizado, acompanhado do nome Praxila Editorações. Esta obra tem o financiamento da Política Nacional Aldir Blanc. Realização Praxila Editorações, Prefeitura de Santa Maria, Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil. Esta obra está registrada de acordo com os termos e normas legais da Lei nº 9.610 de 1998 de Direitos Autorais Brasileiros. Edição e produção editorial, Daiane Brum. Produção executiva, Aline Ribeiro. Revisão, Isabel Scremin. Projeto gráfico e diagramação, Marlis Fockin. Fotografia da capa, Carlos Donaduzzi. Financiamento, edital número 002 de 2024. Artes e Economia Criativa. Política Nacional Aldir Blanc, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Apresentação. Nesta peça visceral, Felipe Martinez traça um retrato da América Latina, explorando as dores, os conflitos e as heranças de um continente marcado pela resistência e pela exploração. Com uma linguagem crua, o autor nos conduz por uma sequência de cenas que revelam as realidades da vida em suas minúcias. A exaustão do trabalho repetitivo, as profundas cicatrizes da colonização, as memórias invisibilizadas, as relações de poder e as injustiças estruturais. Em Não é hora de apontar culpados, as leitoras e os leitores são levados a confrontar sua própria identidade ao lado de personagens que buscam um lugar no sistema, que as marginaliza e as exclui. Aqui não há respostas prontas, apenas uma constante busca por pertencimento e pela compreensão de um mundo onde os que produzem nada possuem. Mas, afinal de contas, a vida é de quem mesmo? O que fazemos com ela? Do Sul, da história da América, a dor de um povo, cada cena é uma convocação ao questionamento e ao enfrentamento das duras realidades que formam as nossas percepções. Esta obra é um grito urgente, mas também uma poesia de resistência compartilhada com o público, parte ativa da narrativa proposta. É uma escrita que, embora pronta, se constrói no momento de sua representação, lembrando a força de quem, ao mesmo tempo, se reconhece nas cicatrizes da história e se perde nelas, em busca de pertencer à realidade com coesão. Felipe Martinez, com sensibilidade e precisão, nos apresenta uma obra de relevância mundial, que ecoa os gritos e os silêncios de uma América Latina em constante transformação e resistência. Daiane Brum. Breve nota prática. Aos que quiserem encenar e também aos que quiserem só saber um pouco mais desta obra, acho importante dizer que escrevi este texto pensando em um monólogo. Porém, ele pode ser adaptado para quantos atores e atrizes for desejado. A linguagem da escrita é livre, assim como a montagem também deve ser.
Não se preocupe com regras, não busque coerências, não tenha medo de experimentar. Esta é uma peça-denúncia que visa sensibilizar, comunicar, despertar o público e, quem sabe, fazê-lo rir um pouco. Os textos se alternam entre a dramatização de situações e a relação direta com a plateia. Ainda assim, há pouca orientação sobre isso, o que significa que cada um pode interpretar as cenas como quiser. No entanto, reforço que o diálogo direto com o público é uma proposta para que não haja dúvidas quanto ao diálogo com cada espectador, que representa a nossa sociedade. A alternância de interlocutores dentro de uma mesma cena também pode ser definida e entendida conforme for desejado. Evitei o excesso de detalhamentos, pois, assim, há maior margem para diferentes interpretações, ao mesmo tempo que se mantém um texto fluido, tanto para a montagem quanto para a leitura. A peça foi escrita em 2025 e todas as informações contidas nela estão de acordo com dados desse período. Mas é importante perceber a situação conforme o momento da montagem e, se necessário, atualizar as informações, o que, espero, aconteça para melhor e não para pior. Felipe Martinez. Não é hora de apontar culpados. Cena 1. Que horas são? Esta é uma cena sem texto. Um homem está deitado em uma cama, levanta-se ainda um pouco tonto, veste uma máscara de enorme sorriso e sai em movimento. Ele executa uma coreografia até uma cadeira, senta-se e faz movimentos dançados, como se estivesse trabalhando em vários computadores ao mesmo tempo. Levanta-se, volta até a cama, deita-se, tira a máscara e dorme. Poucos segundos depois, ele se levanta e faz tudo novamente, em uma coreografia ritmada e repetitiva, como se diversos dias se passassem. Os movimentos aceleram-se até a exaustão máxima, momento em que ele desaba na cama uma última vez, ainda com a máscara e não se levanta mais. As ações de trabalho podem ser substituídas por outras tarefas e contextos. O objetivo é criar uma situação de rotina exaustiva, com pouquíssimo tempo para descanso. Além disso, é muito importante que a personagem coloque a máscara para o trabalho e tire-a para o descanso, exceto na última vez, em que ele se deita e fica com o rosto sorridente, virado para a plateia. Cena 2. Sul do Sul. Do sul do mundo. Lá embaixo, na ponta de baixo. Ainda há mundo? Eu vim do sul do mundo e posso dizer, talvez eu não seja o que você está esperando. Meu sangue é latino, mas não sou filho de espanhóis nem de portugueses. Não posso tirar passaporte italiano e minha avó não falava alemão. Sou filho da terra, do sangue, do abuso e da dor. Eu sou do sul do mundo, com raízes invisíveis, mas que se entranharam profundo e me fizeram ser quem eu sou. Sou americano do sul, terra que me deu um norte. Tenho milhões de irmãos e irmãs, filhos deste continente que, de forma tão conveniente, alguns ainda chamam de terceiro mundo. Somos tão próximos e tão distantes, tão singelos, tão deslumbrantes. Mas por que seguimos tão usurpados? Ah, me desculpe. Ainda não é hora de apontar culpados. Cena 3. Charrua. Mariano é um jovem rapaz uruguaio. Em suas veias corre sangue charrua. Ele pouco sabe disso, mas não interessa. Ele tem outras prioridades. Seus ancestrais montavam em cavalos com agilidade quase sobrenatural. Um homem indígena, pendurado na lateral do animal, segurava uma lança com tanta força que se tornava quase imbatível. Com agilidade, avançava de uma forma que os inimigos não conseguiam combatê-lo. Os ancestrais de Mariano eram guerreiros ferozes e temidos. Povo charrua. Foram dizimados pelos espanhóis em uma emboscada. Google. Charrua. Charrua é um refrigerante vendido pela The Coca-Cola Company no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
Obrigado. Mariano sobe em sua moto. Cheiro forte de gasolina. Montado, ágil e feroz, corta as ruas de Montevidéu para fazer entregas através de um aplicativo de delivery. Delivery, uma palavra importada. Sabe o que isso quer dizer? Corre, hijo de puta! Corre! Ponteiro sobe com força. Sangue charrua ferve. Corre! Fumaça no ar penetra o peito que insiste em bater. Corre, filho da puta! Corre, que o meu pedido tá atrasado. E ele correu. Talvez mais do que nunca ele correu. Só que chovia. Pista molhada, perna esmagada, quebrada, triturada. Ao chão. Escuta a sirene. Escuta. Acalma. Acalma. É melhor não se mexer. É melhor. Porque pode ser preciso amputar. Ninguém mexe na minha perna. Mexe sim, senhor. Cala a boca. Serão 6 meses sem trabalhar. Sem receber. Engole o choro. Tu tens direito a nada. Quiçá tua memória. Agora levanta. Tem mais gente precisando de hospital. Levanta, Mariano. Levanta. Levanta. Levanta, povo charrua. Cena 4. Nós que produzimos. Som de uma sirene. O barulho anuncia um precioso e aguardado momento. A hora do almoço. Serão impressionantes 15 minutos para você se deliciar. 15 minutos só para o almoço. Considerando que é razoável fazer uma refeição em 5 minutos, ainda sobram incríveis 10 minutos, nos quais você pode aproveitar para descansar, usar o celular, ir ao banheiro ou até mesmo cochilar. Sim, você pode dormir no trabalho, basta querer. Esse é o tempo ideal para que você não perca o foco e, ao mesmo tempo, a produção se mantenha constante. Mas, ainda assim, é um tempo somente seu. Um tempo para cuidar de si. Porque somos uma empresa feita de pessoas e pessoas precisam de cuidados. Chegamos ao Chile justamente por esse motivo, melhorar a vida das pessoas. Somos uma empresa fundada há mais de 100 anos, na Inglaterra, uma empresa criada no quintal de casa. Os negócios se expandiram pelo mundo e agora estamos aqui. Nossa história e nossa tecnologia vieram para impactar milhões de pessoas. Cada vez mais países da América Latina vão conhecer esse legado. Sirene. Oh, acabou o intervalo. Eu poderia falar muito mais sobre nossa empresa, mas o trabalho precisa continuar para que tenhamos cada vez mais histórias para contar. Vamos ao trabalho. Nós que produzimos, não possuímos nada. Nós que produzimos, não possuímos nada. Nós que produzimos, não possuímos nada. Como é possível ser feliz se quando coloco a cabeça no travesseiro só consigo pensar em como vou fazer para pagar todas as minhas contas? Como é que você espera saúde mental de uma pessoa que nunca sabe se vai ter dinheiro até o fim do mês? Nós que produzimos não possuímos nada. Nós que produzimos não possuímos nada. Nós que produzimos não possuímos nada. Eu fui assaltado. Levaram tudo. Tudo o que eu tinha e até o que eu teria. Eles não deixaram nada. São poderosos e espertos. Entraram pelo smartphone. Muito espertos. Levaram tudo. Encheram minha cabeça, esvaziaram meus bolsos. Lamento. Mas expressões em inglês não traduzem o que eu sinto. Nós que produzimos não possuímos nada. Nós que produzimos não possuímos nada. Nós que produzimos não possuímos nada. Cena 5. Página virada. Tragam-me mais. Tragam-me mais. Tragam-me mais. Não há tempo a perder. Merlot, Malbec, Tanat, Cabernet, Enchanté, Monsieur.
A taça transborda, o cobre reluz, a tradição da família, o lucro, a luz. Tragam-me mais, todo tipo de gente. O trabalho se faz plantando a semente, o choro se engole. Já foi a corrente, agora trabalha e fica contente. Merlot, Malbec, Tannat, Cabernet, Enchanté, Monsieur. Choques, tiros, spray de pimenta. A safra é boa, levanta, aguenta. Situação degradante. Excusez-moi, monsieur, eu quero espumante. 210 trabalhadores, tragam-me mais. 210 foram encontrados, havia mais. 210 escravizados, não. Jamais. Não compactuamos com isso. Houve um engano, não somos culpados. Repudiamos veementemente qualquer tipo de violação de direitos. Nossa família carrega não somente um sobrenome italiano, mas o legado centenário de uma tradição construída com muito respeito por todos os trabalhadores. Sou da 4ª geração da família na administração desta vinícola, ao lado dos meus 2 primos. Temos um lema entre nós, quase um mantra. Sobrenome não garante emprego. Estou aqui, na posição que ocupo, porque quis e me preparei para isso. Eu nunca iria colocar tudo a perder dessa forma. Temos o selo GPTW, Great Place to Work. Não se preocupem. Vamos intensificar os cuidados. Todo aquele que for contratado será amplamente vigiado. Vamos em frente. Tragam-me mais. Não desanimem. Provem as uvas, bebam o vinho. O tempo vai apagar tudinho. Página virada. Um brinde à justiça. Cabernet Blanc, é claro. Cena 6. Francisco. Não é a vida que eu pedi a Deus, mas é a vida que Deus me deu. Daniel repetia essas palavras quase diariamente para Francisco, seu filho de 7 anos. Eles saíam cedo de casa, um barraco na periferia de Buenos Aires. Clara, a mãe, ficava em casa cuidando de Isabela, com 4 anos, e dos gêmeos Pablo e Patrício, com menos de 1 ano. Eles foram desalojados da casa onde viviam antes, que também era pobre, mas pelo menos um pouco menos pobre do que a atual. Mas sabem como é. Construção de um grande empreendimento por uma grande construtora de um grande país que vai trazer um grande progresso. Basta pensar grande. Pode ir de bicicleta, meu filho, mas cuida dela porque eu já tenho muito o que fazer. Ele brinca com o filho. Presta atenção, preparar, vai, dale, Franci, dale, ele campeão Francisco, vamos. Das 8 às 11 da manhã, eles reviravam lixeiras atrás de latas, garrafas plásticas e outras coisas que o pai carregava em uma carroça, onde guardava tudo o que podia revender por uns trocados. O filho o acompanhava com sua bicicleta. No caminho, a criança se distraía vez ou outra com algum brinquedo encontrado no lixo e, às vezes, pegava algum para levar para casa, assim como fizera com sua bicicleta um dia. A partir das 11, eles chegavam no cruzamento de uma grande avenida, onde Daniel, humildemente, pedia moedas a cada sinal vermelho. Por favor, senhor, por favor. Tenho hambre, sim, senhor. Não, Franci, não. Na rua, não. Volta para a calçada. Daniel se desequilibra e quase é atropelado. Hijo de Renault, Chevrolet, Fiat, esse eu não sei. BMW. Ei, pai, BMW é de qual país? Deve ser dos Estados Unidos. Quando você for rico, compra um BMW para nós, pai. Pai, Francisco, eu já disse para não vir para a rua. Pode deixar que eu compre um BMW, pode deixar. Quando você fizer 18
anos. Depois de ficar horas debaixo do sol pedindo moedas, os dois comiam alguma coisa que tinham levado de casa e, com sorte, ainda bebiam restos de refrigerante encontrados nas lixeiras. No começo da tarde, Daniel levava o filho para a escola, onde ele sabia que a criança, além de comer, estaria bem cuidada. Já ele seguia pelas ruas, catando lixo ou pedindo moedas. Todos os dias a mesma coisa. Nos finais de semana era pior, pois não tinha escola. Por favor, senhor. Por favor, por favor. Gracias, gracias, senhora. Muchas gracias, yo... Grande estrondo. Daniel não teve nem tempo de reagir. Quando as ondas sonoras invadiram seus ouvidos, já era tarde demais. Franci! Franci! Nada mais poderia ser feito. O menino jazia na calçada. Montado em sua bicicleta, Francisco sequer teve tempo de perceber o descontrole do veículo que despontou em sua direção, na calçada. As lágrimas de Daniel tocaram o corpo de Francisco antes mesmo de suas mãos. Tamanho era o pranto do homem. Carregou seu filho nos braços como se ainda fosse capaz de protegê-lo. Tarde demais. Ele sabia. A poucos metros, um jovem saía do veículo, cambaleando. Dentro do carro, um BMW 0 km. Havia 3 garrafas de uísque norte-americano. Mas essa parte ninguém saberia, até porque a polícia sequer revistou o carro. O jovem era Sebastián Beltrán, filho de Carlo Beltrán, dono de um grande jornal do país. Daniel continuava com o corpo de seu filho nos braços, enquanto a polícia dava um jeito de sumir com o filho de Carlo. Ao lado, a avenida seguia seu fluxo. Renault, Chevrolet, Fiat e tantos outros que eu nem sei o nome aceleravam indiferentes à existência daquela tragédia. Quando a ambulância chegou, não havia nem mais cena do crime. Até mesmo o BMW já era retirado. Não é a vida que eu pedi a Deus. Não é a vida que eu pedi. Não é a vida. Não é vida. 2 em cada 3 crianças na Argentina são pobres. Quase 25 milhões de argentinos vivem abaixo da linha da pobreza. Todos os dias, 1 milhão de meninas e meninos vão dormir sem jantar na Argentina. Cena 7. Não é hora. Um político está atrás de um púlpito, discursando. Ao longo de sua fala, ele veste roupas e usa alguns objetos. Primeiro, põe um colete laranja, depois, botas de chuva e então abre um guarda-chuva. Veste luvas, capa de chuva, entre outras coisas. É preciso olhar para frente, modernizar, evoluir. Muros do passado não podem nos separar de um futuro que bate à porta e que urge chegar para mudar a sociedade. Leis que foram criadas no passado e que não dialogam com as demandas atuais do mercado precisam dar espaço para uma nova visão. Não falamos em prejudicar o meio ambiente. Falamos em acelerar propostas que façam nosso Estado ser alçado a um novo patamar no cenário global. Não podemos perder investimentos estrangeiros por causa de leis tão atrasadas. A situação começa a mudar e o discurso se adapta ao mesmo tempo. Como eu disse, eu não sou capaz de prever o futuro. Estamos fazendo o máximo possível para contornar a situação e, portanto, conto com a paciência de todos vocês. Cada vez mais paramentado. Esta é uma situação de guerra que ninguém podia prever. Repito, não tínhamos como estar preparados, mas estamos fazendo o máximo possível. Não temos como recuperar as vidas perdidas, mas vamos nos esforçar para salvar o máximo de pessoas. Totalmente paramentado. Não é hora de apontar culpados. Não é hora de apontar culpados. É preciso solidariedade, paciência e compreensão. Ninguém gostaria de chegar a este ponto. O que estamos vivendo é uma situação de guerra, eu já disse.
Desespero. Agora contamos com a ajuda de todos, mas repito, não é hora de apontar culpados. Não é hora de apontar culpados. Vamos embarcar para a Holanda e vamos conhecer muitos projetos fantásticos para evitar enchentes. Não é hora de apontar culpados. Não é hora de apontar culpados. As soluções são amargas, todos sabem. Mas aqui na Europa encontramos ideias impressionantes. Poderiam dar certo no Brasil, mas o povo não ajuda. Não é hora de apontar culpados. Não é hora de apontar culpados. Cena 8. Introdução à História da América. Trecho de Dias e Noites de Amor e Guerra, de Eduardo Galeano. Havia 2 povoados indígenas que eram vizinhos. Viviam das ovelhas e do pouco que a terra dava. Cultivavam, em patamares, a ladeira de uma montanha que desce até um lago muito belo, perto de Quito, no Equador. As 2 aldeias tinham o mesmo nome e se odiavam. Entre uma e outra havia uma igreja. O padre morria de fome. Uma noite, enterrou uma virgem de madeira e jogou sal em cima. Ao amanhecer, as ovelhas cavaram a terra e apareceu a milagrosa. A virgem foi coberta de oferendas. Das 2 aldeias traziam alimentos, roupas e enfeites. Os homens de cada aldeia pediam à virgem a morte dos homens da aldeia vizinha e, pelas noites, os assassinavam a facão. Dizia-se, é a vontade da milagrosa. Cada promessa era uma vingança e assim os 2 povoados, que chamavam Pucará, se exterminaram mutuamente. O padre ficou rico. Aos pés da Virgem tinham ido parar todas as coisas, as colheitas e os animais. Então, uma cadeia hoteleira internacional comprou por um punhado de moedas as terras sem ninguém. Nas margens do lago se levantará um centro turístico. Cena 9. A dor. Carucaçã. Expressão em tupi que significa literalmente a dor da tarde. Aquele sentimento de melancolia e de certa tristeza que muitas vezes sentimos nesse momento do dia. Ao criar uma palavra para definir algo, um povo nos mostra a sua forma de enxergar o mundo. Aquilo que a gente mais fala pode ser o que melhor define a nós mesmos. Google, qual é a palavra do momento? Ansiedade foi eleita a palavra do ano em 2024 no Brasil. Obrigado. Ansiedade. Dados de 2024 mostram que o Brasil tem o maior número de afastamentos do trabalho por ansiedade e depressão em 10 anos. Obrigado, Google. Os especialistas explicam que mulheres são a maioria por fatores sociais. A sobrecarga de trabalho. Eu disse obrigado, Google. A menor remuneração. Google. A responsabilidade do cuidado familiar e a violência. Chega. Pausa. Pega uma espingarda e transforma-se violentamente. Vamos. Anda. Vamos em fila. Vamos, anda. Armas apontadas. Cheiro de pólvora. Esplendoroso estrondo que mata o povo que não sabia que assim se podia matar. Opa! É como roubar o doce da criança. 1, 2, 3. Mataram o cacique. Violaram as mulheres e até mesmo as crianças. Prenderam os homens. Enterraram a dignidade de um povo debaixo do seu próprio chão. Escuta. Fecha os olhos e escuta o grito das crianças. Aqui, neste prédio de 27 andares, muito mais de 27 crianças choraram. As unhas dos pequenos dedos cravaram marcas nas pernas de sua mãe, mas a criança foi jogada longe. Um pequeno movimento do dedo que acaba com o choro, imediatamente. Cena 10. Alvo. Um corpo no chão, negro. Em pé, um corpo branco, arma na mão.
O vermelho do sangue escorria pelo asfalto em silêncio. Sangue igual ao sangue que dentro do corpo branco pulsava. Adrenalina. O desejo se materializa. O ódio vaza, extrapola, atira e mata. E depois que mata, vai dizer: muita calma, ele não é culpado, tem problemas psiquiátricos, entende? Não se pode culpar. Policial militar aposentado. Não se pode culpá-lo. Tem um longo histórico de atuação. Matou gente de todas as cores. Jamais vamos culpá-lo. Um corpo negro, ele nem conta como um. Quem é que vai culpá-lo? Fernando Dimas da Silva, rapaz preto que se enganou e tentou entrar no carro de Jeremias Gonçalves Nobre, senhor branco, proprietário do veículo, que avistou o jovem e atirou contra ele. 3 vezes. Alegou pensar que se tratava de um assalto. Segundos depois, o irmão de Fernando chegou ao local do crime e facilmente constatou a situação. Poucos metros à frente, havia um carro idêntico. Um Sandero prata, carro que Fernando havia comprado há poucos meses para passear com o filho. Mais um caso qualquer, em uma rua qualquer, de um bairro qualquer na cidade de São Paulo ou qualquer outro lugar do Brasil e, quem sabe, da América do Sul? Fernando se enganou de carro. Jeremias, de alvo. Ele podia ter perguntado uma vez. Ele atirou 3. Não teve nem os braços algemados, porque todo mundo sabe que não é hora de apontar culpados. Cena 11. Check-in. Tô precisando de um job para trocar meu smartphone e conseguir um outro job. Fazer um date com meu crush que teve um burnout e agora tá na bed. Vou fazer minha skincare para meter aquela selfie, subir no Insta e depois eu fico down. Jogo no Google, ele diz que é fake news, mas no YouTube eu tive muitos views. Eu passo o mouse, acerto a bet, a timeline vai no flow, Wi-Fi, check-in, Way, Red Bull, bye-bye, ok, Air Fryer e Maps, e-mail, Whats, iFood e Mac, patch, CEO, call baby, Shopee é top, coach, show, bullying, impeachment, airbag, backup, pendrive, online, feedback, layout, delivery, social media, fast food, slow motion, happy hour, best-seller, drive-thru, videogame, outdoor, press release, milkshake, shopping center, self-service. Sorry. Eu esqueci meu português, mas não sou colonizado. É que eu me amarro no inglês. Check out! Cena 12. O amor em nós. Paulo e Lúcia trabalhavam na mesma empresa, na cidade de Venâncio Aires. Uma multinacional. Você já ouviu falar. Eles trabalhavam na lavoura de fumo. Eles não trabalhavam na empresa. Eles trabalhavam para a empresa. Os dois. Há casais que fazem jus àquele ditado brega. Foram feitos um para o outro. Mas dizer o quê? O amor é muito mais brega que as histórias de amor. Corta! Eu acho que não vai dar tempo para falar de amor. Corta! 7 da manhã. Paulo gritava em súplicas. Corta! Ele sabia que não adiantaria nada, mas seguia pedindo. Corta! Eles cortaram a corda que prendia o pescoço de Lúcia. 61 anos. Muitos anos de trabalho, poucos anos de vida. Casada, mãe, amava, era amada. Às vezes é justamente o amor que faz a dor ser tão maior, não é mesmo? Mas como deixar de amar só por ter medo da dor que se pode sentir? O amor jamais vai combinar com cordas. O amor jamais vai combinar com nós.
Mas eu já disse que não vai dar tempo para falar de amor. Venâncio Aires, com 65 mil habitantes, teve 105 suicídios entre 2001 e 2017, média de 26,1 casos por 100 mil habitantes. A cidade está na segunda colocação na contagem dos suicídios no país. Do Brasil inteiro, Venâncio Aires, segunda colocação. As pessoas colhem fumo com as mãos e carregam as folhas embaixo dos braços. O veneno entra no corpo e provoca depressão. Depois, a doença se agrava e vem os suicídios. Parece coisa de filme! Mas acho que você não verá isso na sessão da tarde. 11 produtos usados nas lavouras brasileiras de fumo são feitos à base de substâncias banidas na União Europeia. Mesmo assim, é justamente a Europa o principal destino do tabaco exportado pelo Brasil. Para eles, tudo bem se nosso povo morrer para produzir. Eles só querem o produto. A colonização não acabou. Hoje ela tem slogan e logomarca. Mais tarde, quando Paulo voltou para casa, a cama estava vazia. Depois de poucos dias, ele já teve que voltar ao trabalho. E todos os dias é obrigado a entrar no mesmo galpão onde a tragédia aconteceu. São coisas da vida, disseram para ele. Mas vida de quem mesmo? Cena 13. Ao seu lado. Eu queria dizer para Carolina que as mulheres da Colômbia são fortes e que ela não precisa que a Disney crie uma personagem para confirmar isso. Basta olhar para o lado, Carol, e você verá as mulheres mais fortes que conhecerá. Eu queria dizer para o Inácio que a camisa da Argentina é uma conquista muito maior para o Messi do que a camisa do Barcelona e que, se o mundo todo o chama de gênio, é porque qualquer menino argentino pode ser assim também. Eu queria dizer para a Manuela que o sol que nasce no Paraguai é o mesmo que nasce em qualquer outro lugar e que ela nunca precisará ter vergonha de dizer de onde vem. Para o Luiz, que são os americanos que desejam a Venezuela, e não o contrário. Juan, se dependesse somente de seu povo, a Costa Rica seria o melhor lugar do mundo. Rosa Maria, as flores sempre vão desabrochar, e a desigualdade na Guatemala não é, nem nunca foi culpa dos seus antepassados. Madalena, as verdadeiras raízes da tradição gaúcha são indígenas, e isso nos deve ser motivo de orgulho e respeito. Eu queria dizer, para cada criança desta terra, que muitos heróis morreram para que nosso povo fosse realmente livre e, mesmo assim, ainda não o somos. Homens e mulheres que, em sua maioria, não estão nas estátuas das praças, não dão nomes a nenhuma rua, sequer são personagens de um desenho animado. Porque, mesmo que vocês não saibam, vocês nasceram em meio a uma guerra. Talvez as bombas e os canhões de hoje sejam mais disfarçados, mas acreditem, eles não são menos assustadores. Pois, se um irmão ainda jaz, vítima desta guerra, é porque todos nós ainda estamos nela. Você não precisa sentir a dor para perceber que ela existe. Sente a raiz. Levanta a cabeça. A questão não é sobre como ganhar, mas de qual lado você escolhe estar. Gracias e buenas noches. Fim.